Muito bem-vindos ao GOP 10X, o nosso desafio de 4 semanas. E hoje é terça-feira, dia 23 de julho. E eu vou falar para vocês o que vocês vão receber nessas 4 semanas e o que vai acontecer. Então fica aqui comigo nessa aula. Então vamos lá, hoje é a primeira aula e durante essas 4 semanas eu vou estar falando sobre 4 etapas para você se tornar um bom gestor de obras, que nada mais é do que o método que eu ensino dentro do GOP, que é o CPGE. Então é C, captação de clientes, P, planejamento, G, gerenciamento e E, entrega final. Nessas 4 semanas, cada uma dessas semanas eu vou estar falando sobre um determinado tema. Então essa semana vamos falar sobre captação de clientes, vamos falar sobre o mercado, vamos falar sobre o cliente ideal e eu vou passar alguns exercícios para vocês irem fazendo. E no final dessas 4 semanas, então semana que vem planejamento, depois gerenciamento, eu vou soltar documentos. Então semana que vem, quando a gente falar sobre planejamento, eu vou soltar alguns documentos de planejamento, vou soltar aqui no grupo documentos que eu uso na parte de gestão e lá no final da última semana eu vou abrir uma nova turma do CPGE no dia 22/8. E a diferença dessa turma para as outras turmas, você vai ter acesso ao CPGE, que é muito mais completo do que essas aulas que eu estou passando aqui para vocês, mas também nós teremos encontros ao vivo. Então nós teremos 4 encontros comigo e mais 3 encontros com pessoas secretas, que o objetivo, como o nome já diz, 10x, é você alavancar o seu conhecimento 10 vezes mais rápido. Porque, gente, se você pega uma obra, você vai demorar ali 6 meses, 5 meses para você aprender tudo o que acontece numa obra, para você ir para outra obra e aprender novamente. No GOP 10X, vocês vão ver essas aulas em 60 dias. Então, em 60 dias, você viu todas as aulas, você está apto para fazer um orçamento, para fazer um planejamento e para gerir toda essa obra. E durante esses 60 dias, nós teremos aulas ao vivo para tirar dúvida, para conversar, para fazer networking, para fazer amizade com outras pessoas dentro da turma do GOP 10X, tá? No GOP, na verdade, na prática. Então, vamos lá. Para essa primeira semana, o que você vai ver nessa aula? Você vai como analisar o mercado da sua cidade, quem é o seu cliente ideal e qual o primeiro passo para quem quer trabalhar com gerenciamento de obras. Vamos lá, gente, sem lenga-lenga, tá? Você quer trabalhar com gerenciamento de obras? Você realmente quer? Você precisa entender o mercado da sua cidade. Não tem outro jeito. Não adianta você querer apenas, eu vou trabalhar com gerenciamento de obras, o que eu vou fazer? Você precisa entender o mercado. E aqui, gente, eu quero falar um negócio para vocês. Nós estamos focados em reformas, em personalização de imóveis de luxo, apartamentos, salas comerciais. E por que isso? Eu entendo que a parte de construção é muito legal. O pessoal está falando sobre construir para vender. Eu sei que vocês já viram, mas eu entendo que para você construir para vender, você precisa primeiro ter um caixa para isso. E eu quero ajudar você a fazer esse caixa, que você tenha segurança para depois você investir no que você quiser. Então, primeiro de tudo, você precisa se tornar um ótimo gestor de obra para que você consiga contratar outras pessoas e essas pessoas realizarem o serviço para você. Então, como eu mandei lá no grupo, eu estou viajando, já vai fazer total 17 dias. No final do mês eu viajo novamente e as obras continuam acontecendo. Então, eu não preciso mais estar presente para que o meu negócio ele funcione. E isso tudo só é possível por conta dos processos bem definidos. E você só tem processos bem definidos quando vocês entendem a construção, o processo construtivo, as etapas construtivas de uma obra. Você entende de uma, você aumenta, cria processos para você executar várias outras obras e você ter esse planejamento. Então vamos lá. Opa, vocês acabaram, sumiu aqui, né? Aqui, gente, calma, vou ter que colocar aqui, flutuar em primeiro plano. Vocês vão entender. Flutuar em primeiro plano aqui, pra gente ter a carinha aqui.
Então vamos lá, a primeira coisa que eu preciso que vocês façam, e esse é um exercício que cada um vai fazer na sua cidade, vocês precisam entender o mercado. Então, como que tá o mercado da sua cidade? Se eu te perguntar hoje, qual é a área, qual é o bairro da sua cidade que está em ascensão? Onde as grandes construtoras estão construindo? Quais são os tipos de empreendimentos que estão saindo na sua cidade? Isso é crucial para você entender e para você vender o seu serviço. Você primeiro precisa entender o mercado. E como que você entende o mercado de... Eu falo reformas e personalização de apartamentos, gente, porque quando a gente trabalha com apartamentos de luxo, a gente não gosta de falar reforma. Reforma é um termo mais simples, vamos se dizer. Então a gente fala as personalização de apartamento de luxo, que é quando eu tiro um revestimento que já é caro e eu coloco um revestimento ainda mais caro, tá? Então, você precisa entender esse mercado. Você precisa entender quais são os prédios. Hoje, na minha cidade, existem 100 prédios em construção. Isso dá mais, gente, de 5.000 apartamentos em construção que vão ser entregues ali no próximo ano, nos próximos 2 a 3 anos. Gente, se vocês pegarem 5.000 apartamentos, 5.000, né? Então, vamos colocar 100 prédios em construção, dá muito mais, né? 100 prédios, então vamos colocar um prédio, ele tem ali, vamos colocar 20 andares, 4 apartamentos por andar, vezes... Então, 4 apartamentos por andar, ó, já confundi aqui, 4 apartamentos por andar, vezes 20, cada prédio tem uma média de 80 apartamentos. Vezes 100, nós temos 8.000 apartamentos para serem entregues nos próximos 3 anos, vamos colocar. Então, é em torno de 2.666 apartamentos por ano. Se você dividir isso por mês... né? Por mês não adianta, mas em torno de 88 apartamentos. Então pensa comigo, existem 2.600 apartamentos a serem entregues por ano na sua cidade nos próximos 3 anos. Você já tem uma visão futura do que está acontecendo. Isso eu tô falando de empreendimentos novos que estão saindo, tá? Isso quer dizer que as pessoas que vão entrar nesses imóveis, eles vão precisar de um projeto e vão precisar de uma execução. Então, você precisa analisar quem são as construtoras que estão fazendo, quem são, geralmente, os escritórios de arquitetura que estão atendendo este público e, obviamente, quem são também os seus concorrentes, aqueles que já executam apartamentos, imóveis nesse estilo. Então, quando eu falo isso para vocês, eu preciso que vocês entendam a proporção do mercado de reformas e apartamentos. É um mercado que não acaba, é um mercado que não tem fim, é um mercado que não tem escassez. Porque hoje, se eu vou abrir um negócio físico, vou fazer uma loja de roupa, eu preciso alugar um imóvel e eu preciso adequar esse imóvel para as minhas necessidades. E eu vou precisar contratar o quê? Uma gestão, vou precisar contratar pessoas. Ah, Natália, mas eles contratam direto o mestre de obra. Então, é um problema seu que não está conseguindo vender o seu serviço, tá bom? Então, vocês precisam saber convencer as pessoas da venda do seu serviço. Por que eles contratam um gestor de obras? Por que eles contratam um mestre de obras e não contratam um engenheiro civil, um arquiteto que quer executar obras? Você sabe qual é a diferença do mestre de obras para você? Isso você precisa deixar claro para o seu cliente. Uma das estratégias que eu uso quando eu vou fechar contratos, eu coloco problemas que eles não sabem que eles têm. Então, eu crio um problema novo na cabeça deles e eu gero esse medo. Esse medo, ele é aumentado durante a reunião. Então, provavelmente, meus clientes, eles já passaram por alguma reforma antes e eu sempre pergunto como foi essa reforma. Como que foi? Se eles sempre falam, foi caótico, porque eu tava lá no meu trabalho, aí o mestre de obra me ligava falando que tava faltando material, que tava faltando isso, faltando aquilo, e eu tinha que correr desesperadamente
para saciar material, comprar material, ver as coisas que estavam acontecendo e sempre acontecia alguma coisa errada, o fulano não ia, então atrasou muito. Então nessa conversa rápida eu já peguei algumas dores que ele teve, dores de que ele precisava comprar o material, que ele precisava ir atrás do material, e eu vou vender isso para ele, de que não é ele que vai fazer isso, mas sou eu que vou fazer isso por ele. Então ele não vai perder mais tempo com essas coisinhas. Então eu quero que vocês procurem aí na cidade de vocês. E como que vocês vão procurar isso, né? Que vocês entendam o mercado. E aí, conforme a gente falando sobre o mercado, vocês precisam entender o seguinte: quem é o cliente ideal de vocês? Então, hoje, se você trabalha apenas com gestão de obras, o seu cliente ideal não é o seu cliente final. Como assim? Se eu vou captar um imóvel para ser reformado, ele vai precisar passar por um projeto, porque o meu ideal é que eu não faça apenas, eu vou fazer uma pintura, eu vou fazer um negócio de gesso. Isso não vai colocar dinheiro no meu bolso. Eu preciso que seja um projeto completo, onde eu gerencie todas as atividades. Então, pensando sobre isso, eu entendo que o meu cliente que vai reformar, que vai construir, que vai mudar, que acabou de comprar um apartamento, ele precisa de um projeto. E esse projeto, ele vai para um arquiteto. Então, quando eu gasto as minhas energias, eu gasto a minha força, eu gasto o meu tempo captando o cliente final, eu posso perder esse cliente quando esse cliente entra num arquiteto que não é meu parceiro. Isso acontece muito, gente, acontece muito. Então, e além disso, quando você capta esse cliente, ele ainda precisa de um projeto, existe um tempo ali grande onde ele precisa fazer o projeto. Então, ali um apartamento, 4 meses, 5 meses, 6 meses, dependendo do tamanho do apartamento. Então entenda que você não pode gastar suas energias, o seu tempo captando o cliente final, porque ele não vai colocar dinheiro no seu bolso nesse exato momento e você ainda corre o risco de não fechar ele. Então, pensando sobre isso, quem é o nosso cliente ideal? Nosso cliente ideal é o arquiteto, porque o meu cliente final, ele está pronto para me contratar, ou seja, ele está pronto para me pagar quando ele já está com o seu projeto finalizado ou quase finalizado. Então, você precisa, antes de captar, de fazer marketing para todo mundo, você precisa captar os arquitetos, você precisa criar parcerias com esses arquitetos. E aqui vai o primeiro exercício. Faça uma lista com pelo menos 20 arquitetos da sua cidade, siga todos eles no Instagram e entre em contato. Seu foco precisa ser direto na fonte, tá? Então, quando eu entendo onde está a minha fonte de clientes, eu vou direto na fonte, eu não fico perdendo tempo ao redor, tá? Isso é o que eu chamo de captação ativa, tá? Opção extra, você pode fazer alguns contratos de risco com imobiliárias e corretoras e você vai precisar de uma pessoa ao seu lado. Então, por exemplo, tem um arquiteto que acabou de se formar aqui perto comigo, também não tem obra. Você oferece para ele um contrato de risco. Esse contrato de risco essa pessoa faz o projeto de graça. Aquela imobiliária, ela vende aquele imóvel ou aluga aquele imóvel através do projeto. E aí, essa pessoa que comprou ou alugou pode falar: olha, eu adorei esse projeto, eu quero contratar o projeto e eu quero pagar por esse projeto e eu quero pagar por essa execução, eu quero que vocês me entreguem assim. Por que é um contrato de risco? Porque pode ser que você faça e a pessoa que vai fechar ali não vai querer o seu projeto ou não vai pagar pela execução. Mas é uma forma muito boa de você começar com essa parte de contratos de risco, tá bom? Como que você pode achar os arquitetos na sua cidade? Você tem que entrar no Instagram de lojas de imóveis, então lojas de imóveis conhecidas nacionalmente.
Bom Tempo, Todeschini, Florence, isso tudo tem basicamente em todas as cidades. Lojas de iluminação, essas são mais específicas de cidades para cidades. E lojas de revestimento, conhecidas nacionalmente, a gente tem Porto Belo e Portinari. Você pode encontrar na sua cidade lojas que vendem essas marcas e que geralmente eles fornecem muitos eventos para esses arquitetos. E no Instagram deles mesmos você vai ter uma lista desses arquitetos e você vai conseguir pegar eles lá nessa lista, nesses eventos, e você já vai ter ali um banco, né, de clientes, de possíveis clientes ideais para você fechar novas parcerias, tá? Então aqui você tenha essa lista e você já tem uma lista dos clientes, dos possíveis parceiros. Tem coisa melhor do que você ter uma lista e você saber, olha, eu vou direto nessa pessoa porque essa pessoa ela pode me passar. E aí vai de você fechar esses contratos. Natália, não sei como fechar, não sei o que falar, não sei o que apresentar. No dia, dentro do GOP 10X, tem 5 horas de aula só falando sobre quebrar objeções, só falando sobre documento de apresentação, como que você faz a parceria, como que você apresenta para o cliente, como você apresenta para o arquiteto. Isso você pode ver quando na próxima turma, no dia 22/8. Aqui eu quero te mostrar que como você vai encontrar esses clientes e você precisa fechar essas parcerias com eles. E aí, outro aqui, eu preciso que você encontre, né, como está o mercado na sua cidade para que você entenda o mercado. A primeira coisa que você pode fazer é procurar as grandes construtoras da sua cidade. Então, aqui no sul, a gente tem muito grande a Plaenge e a Yoshi. Quando eu entrar no site deles, eu vou ver os prédios que estão em construção e onde eles estão. Então, geralmente, quando tem um bairro em ascensão, todas as construtoras maiores, elas vão construir uma sempre do lado da outra, porque elas vão competindo entre si. Então, eu entendo quais são os tipos de empreendimentos que estão saindo. Ah, são apartamentos de 100 metros quadrados, apartamento de 250 metros. Qual que é o valor desse metro quadrado? E eu vou ver também... geralmente são poucos, quando a gente entra no mercado de luxo, são poucos os arquitetos que atendem uma determinada demanda. Então, prédios que tem apartamentos de 250, 300 metros, existem poucos arquitetos que atendem os clientes que tem dinheiro para comprar um apartamento como esse. Então, a gente vai filtrando cada vez mais. Vocês conseguem fazer esse filtro, procurando os empreendimentos, indo atrás dos corretores, entendendo quem está ali. E também você acompanhar no perfil dos arquitetos os imóveis que eles estão executando. Então, o arquiteto, quando ele posta um projeto, ele vai postar apartamento, nome tal... e 250 metros. Então, você vê que aquele arquiteto, ele tem uma demanda alta para esse tipo de imóvel. Isso quer dizer que os clientes que ele capta são clientes de alto padrão, tá? Agora, se você entra num Instagram de um arquiteto e tá lá, apartamento de 100 metros quadrados, apartamento de 80, já é um patamar diferente. Hoje, com os arquitetos que eu trabalho, eles têm uma linha de corte, são apenas apartamentos acima de 150 metros quadrados. Então, eles atendem apenas alto padrão pro luxo, tá? Apartamentos menores que esse, geralmente é do filho de algum cliente deles, que eles pegam só porque é filho do cliente maior. Então, a gente tem esse filtro e eu consigo filtrar também os arquitetos que eu quero fazer as parcerias de acordo com os imóveis que eu quero atender. Então, você vai ver que tem muitos arquitetos que atendem muitos comerciais, que eles atendem muitos condomínios, e aí você pode ir nichando cada vez mais, tá bom? Com isso daqui, gente, vocês já conseguem fechar muita obra. Vocês podem entrar em contato com eles. Você entra em contato e oferece o seu serviço, mostra, buscando uma parceria. E uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas para os meus alunos passa um tapete vermelho pro arquiteto. Por quê? A arquitetura é status. Se você ajuda a elevar o status
status desse arquiteto vai fazer com que ele permaneça em você, mas nunca mostre que você quer roubar o cliente dele, mas ao contrário, você passa um tapete vermelho para que ele consiga captar ainda mais obras e ele ganhar prêmios e tudo mais. Então essa é uma dica muito boa para vocês. E a parte 2 dessa aula é o que é importante você ter para quem quer executar obras e você precisa fazer caixa. Essa é a primeira coisa. Antes de você pensar, Natália, mas como que eu vou cobrar por isso? Como que eu vou cobrar pelos meus serviços? Entenda, você precisa de caixa. Então, se você vai cobrar pouco no início, entenda, você precisa de caixa. Então, você precisa que dinheiro esteja entrando no seu caixa. Então, hoje, você não pode querer ir cobrando muito, porque o muito você vai competir com pessoas que já estão há mais tempo no mercado. Você não pode competir com pessoas que estão mais tempo no mercado. Então, por exemplo, se eu vou abrir uma loja de sapatos e o preço do meu sapato, ele é o mesmo preço da Schutz. Como que eu, que não tenho nome, que eu acabei de abrir a minha loja de sapato, vou colocar o mesmo preço do sapato da Schutz, mesmo que seja a mesma qualidade, mesmo que eu entregue as melhores coisas. As pessoas ainda não me conhecem. Então elas vão falar, entre uma pessoa que eu não conheço e uma marca que eu já conheço, que estão nos mesmos valores, eu vou em uma marca que eu já conheço, porque eu sei que é confiável. Então, antes de tudo, você precisa fazer as pessoas conhecerem você. Então, se você vai cobrar pouco, não tem problema. O objetivo agora não é você colocar tanto dinheiro no seu bolso e você enriquecer da noite pro dia. Você precisa fazer com que as pessoas te conheçam e elas te conhecendo, você vai fazer caixa. Então, isso é uma coisa que ninguém faz e você precisa fazer. A primeira coisa, você vai tirar essa semana e você vai levantar seus custos fixos, tá? Natália, eu não tenho escritório físico, eu não tenho esses custos. Eu aconselho que você faça 2 planilhas. Uma com os seus custos fixos atuais, tá? Então, sem aluguel, sem a luz, você usa em casa. Então, você não precisa colocar a luz, a água da sua casa, tá? Mas você coloca o gasolina, contador, o que você tem hoje. E você coloca também uma futuro. Então, por exemplo, eu quero abrir um escritório, e esse escritório, uma média de valores de aluguel vai ser 2.000, mais as contas vou ter tudo ali 3.000. E hoje eu tiro 3.000 reais de Prolabore e eu quero tirar 10. Então, você vai fazer um caixa, você vai precisar dos seus custos fixos hoje e dos seus custos fixos futuro, tá? Você pega esses valores dos custos fixos mensais e multiplica por 6. Então, você precisa ter um caixa saudável. Você quer tirar 10.000 reais, ter um escritório? Você precisa ter esses custos fixos. Então, vamos supor que deu 20.000 por mês de custos fixos futuros. 20.000 mês futuro. Você precisa, vezes 6 vezes 2, 12. O seu objetivo para você tirar 10.000 e você ter um escritório pagando 2.000 e tantos, a primeira coisa que você precisa fazer é um caixa de 120.000 reais, tá bom? Então, você precisa ter um caixa saudável. Natália, hoje eu tenho um caixa saudável porque as minhas contas fixas são baixas. Então, você tem ali, sei lá, 5.000 de contas fixas hoje. Contas fixas hoje. Vezes 6 vai dar 30.000. Então, você já tem um caixa de 30.000 hoje, você tá saudável. Mas você quer aumentar o seu Prolabore e você precisa ver, olha, se eu aumentar o meu Prolabore para 5.000, então eu vou para 7.000 de contas fixas. Você precisa primeiro, para aumentar o seu salário para 5.000, você precisa ter 6 vezes 6, 36, 42.000 de caixa. Então, quando você tiver 42.000 de caixa, você aumenta o seu Prolabore. Quando você tiver 120.000 de caixa, você aumenta o seu Prolabore e tem um escritório. Então, essa é a conta que a gente faz básica para você ter um caixa. Gente,
Muitas pessoas vão falar, ai, vem aqui, investe e tudo mais. Só que você precisa ter caixa. Para você construir para vender, para você comprar um imóvel, você precisa ter um valor de financeiro. Você precisa ter um caixa. Se você ainda não tem caixa, você precisa conquistar esse caixa. Então, para essa semana, vocês precisam estudar o mercado. Vocês precisam ter essa lista. Com essa lista, vocês sabem que vocês têm 20 novos chances de captar clientes, e esses clientes, né, um arquiteto, ele pode te passar vários clientes. Então você não tem só 20 oportunidades, você tem muito mais que 20 oportunidades, porque um arquiteto, ele tem mais que um projeto, ele tem mais que um cliente. Então a nossa captação, ela não é que ela é fácil, mas ela é clara. Eu sei onde tá. É complicado se eu quero captar projeto e eu preciso entender a pessoa que ainda vai comprar um imóvel, que ainda vai comprar uma casa e que tá pensando em reformar, em fazer um projeto. Eu preciso ainda convencer ela ou encontrar essa pessoa que está pronta para contratar o meu serviço como arquiteto, tá? Então, vocês já sabem onde o seu cliente ideal está e agora você precisa buscar essas parcerias. Para essa semana, vocês precisam fazer isso. Durante a semana eu vou soltando mais algumas coisas no grupo e semana que vem a gente entra na parte de planejamento de obras e eu vou disponibilizar documentos que eu uso e que mudaram toda a minha gestão na parte de gestão, na parte de planejamento, em tudo que eu uso na parte para poder ter liberdade com a construção civil. Tá bom? Então um beijo e até depois.